meus amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, neste quadro que visa se debruçar no estudo bíblico neotestamentário. Nós atualmente estamos estudando o livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e estamos iniciando hoje o capítulo 18, versículos 1 até 11, Fundação da Igreja de Corinto. No vídeo anterior, nós vimos que o nosso apóstolo dos gentios esteve em Atenas e saiu de lá profundamente decepcionado, por conta de não ser exatamente o que esperava, e quando ele começou a falar sobre a imortalidade da alma, os atenienses fizeram pouco caso do nosso apóstolo. E agora, então, ele segue para Corinto. Então, como habitualmente nós fazemos, vamos ler o texto evangélico e em seguida fazer os nossos comentários. Fundação da Igreja de Corinto. Depois disso, afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. Foi, pois, ter com eles. Como exercesse a mesma atividade artesanal, ficou ali hospedado e trabalhando. Eram de profissão fabricantes de tendas. Cada sábado, ele discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir judeus e gregos. Quando, porém, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo. Contudo, diante da oposição e das blasfêmias deles, Paulo sacudiu suas vestes e disse-lhes: Vosso sangue recaia sobre a vossa cabeça. Quanto a mim, estou puro, e de agora em diante dirijo-me aos gentios. Então, retirando-se dali, dirigiu-se à casa de certo justo, adorador de Deus, cuja casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo a Paulo, abraçaram a fé e eram batizados. Uma noite, disse o Senhor a Paulo em visão: Não temas. Continua a falar e não te cales. Eu estou contigo, e ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Assim, residiu ali 1 ano e 6 meses, ensinando, entre eles, a palavra de Deus. Então aqui nós estamos diante de um fato marcante dos nossos estudos aqui de Atos dos Apóstolos, em especial por conta desse reencontro, e a própria Bíblia de Jerusalém vai anotar que Priscila, esposa de Áquila, também é chamada de Prisca. E aí a gente se lembra da obra Paulo e Estevão, quando os 3 ficaram internados no deserto. Então, especialmente antes da gente começar a fazer a discussão, eu vou fazer a referência aqui à obra Paulo e Estevão. Na segunda parte, no capítulo 7, as epístolas, Emmanuel vai anotar o seguinte: Timóteo mencionava um encontro com Áquila e Prisca, aquelas 2 criaturas que se lhe fizeram solidárias nas dificuldades extremas do deserto, trabalhavam agora em Corinto pela glória do Senhor. Alegrou-se íntima profundamente. Além das muitas razões pessoais que o chamavam a Acaia, isto é, as recordações indeléveis de Gesiel e Abigail, o desejo de abraçar o casal amigo foi também uma circunstância decisiva da sua partida imediata. Então, é lógico que é inegável que o apóstolo Paulo sentiu-se um pouco desestimulado por conta do seu insucesso em Atenas. Mas lembremos do discurso entre ele e Abigail, que muitas vezes é necessário esperar para que aquelas sementes brotem nos solos que ainda não estão necessariamente amadurecidos, com a finalidade de que essa planta viva do Evangelho cresça com mais vivacidade. Mas, de fato, quando ele sai de Atenas e vai em direção a Corinto, uma surpresa muito positiva o aguarda. E isso também acontece com as nossas vidas. Às vezes, amigos queridos que, por coincidências do destino, pelas mudanças que a própria vida proporciona, nos afastamos e depois a vida recoloca essas pessoas com quem temos profunda amizade e carinho de novo nas nossas existências.
como se fosse aquela água no deserto para matar a nossa sede, para nos dar estímulo, a fim de que nós possamos continuar perseverantes. E a lembrança de Corinto era muito além daquilo que nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, do reencontro com Áquila e Prisca. É lógico que o tempo que Paulo passou no deserto foi um tempo de madureza para o seu espírito, mas ele se lembrava também, especialmente de Acaia. E Emmanuel mais tarde vai dizer: Corinto era uma sugestão permanente de lembranças queridas do seu coração, sem comunicar aos amigos as reminiscências que lhe borbulhavam na alma sensível. Procurou rever os sítios a que Abigail se referia, sempre com enlevo. Com extremo cuidado, localizou a região onde deveria ter existido o pequeno sítio do velho Jochebed, agora incorporado ao imenso acervo de propriedades dos herdeiros de Licínio Minúcio. Então, revisitar aquele local era também rememorar doces lembranças do coração do nosso apóstolo. E agora, pegando a referência de Vida e Atos dos Apóstolos de Cair Bachutel, nós temos aqui a menção importante em relação ao ofício do nosso apóstolo. Nós sabemos que Paulo ele era doutor da lei, mas ele também havia sido ensinado pelo seu pai, o velho Isaac, o ofício de ser tecelão. E esse ofício ele levou a vida inteira, e durante as excursões evangélicas de propaganda, ele tinha a sua máquina de tear e não deixou de trabalhar, para que, através do seu próprio ofício, ele conseguisse se sustentar. E aí Caibá vai dizer: o apóstolo Paulo, desde o início da sua carreira apostólica, dedicou-se ao seu ofício, para se poder manter independente. E, do que lhe sobrava, ele repartia com os seus companheiros mais necessitados e os pobres. Então Paulo também nos dá um profundo ensinamento. Dar de graça o que de graça nós recebemos. Os dons espirituais, eles provêm de Deus, e nós precisamos arranjar uma outra forma de ganhar dinheiro que não aquela de procedência divina. E esse ensinamento, ele é sublime, porque isso faz com que as nossas existências não sejam pesadas, acima de tudo, e dá um exemplo para aqueles que se convertem também à fé cristã. E é interessante porque durante a exortação, Paulo diz e atesta aos judeus que Jesus é o Cristo. E ainda hoje, muitos dos judeus ficam esperando o Messias. Caibá vai comentar isso. Eles até agora esperam um Cristo, um enviado, que venha cercado de todos os poderes materiais, como César, Alexandre ou Napoleão, e que funde um reinado para eles aqui na terra. Eles não poderiam compreender as palavras do nosso Messias: o meu reino não é desse mundo. Então Paulo, como os outros apóstolos, tratava largamente de dissuadir os judeus das suas velhas crenças, pois, de fato, Jesus era rei, mas não o rei de uma nação ou de um povo. O seu reinado era puramente espiritual. Que bom que o nosso querido apóstolo havia percebido a sublimidade desses ensinamentos e agora utilizava toda a sua coragem, todo o seu desassombro e resolução para demonstrar, através do seu testemunho vivo, aquilo que ele já sentia, porque ele carregava as marcas do Cristo. E é interessante também a revelação do próprio Messias falando ao apóstolo: não temas, mas fala e não te cales, pois eu estou contigo, e ninguém te porá a mão para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E assim nosso apóstolo vai seguindo, entre zombarias, escárnios, apedrejamentos, prisões, sempre em frente, nos ensinando a perseverança e a caridade. Um forte abraço, meus amigos, e até a próxima, se Jesus permitir.